Atual. Dois conceitos são mais usados para explicar o complexo mundo atual: o realismo e o multilateralismo. Muitas vezes eles são vistos como antagônicos e contraditórios, mas na verdade eles são complementares. Antagônico se diz que é duas coisas quando têm significados ou objetivos opostos. E contraditório são dois conceitos quando representam ideias que opõem entre si. O realismo se manifesta quando os países impõem sua vontade por meio da capacidade de intervenção militar. Estados Unidos é uma grande potência mundial capaz de influenciar os demais países. O multilateralismo se expressa na busca do diálogo entre países, empresas e movimentos sociais para solucionar problemas. Seus defensores argumentam que ele é mais democrático e permite aumentar a colaboração entre os países. Nos últimos anos, alguns países se juntaram em ações multilaterais para tentar aumentar sua influência no mundo, o que fortalece as organizações internacionais. Corte Internacional da Justiça. A Corte Internacional de Justiça foi criada em 1945 e começou a funcionar em 1946. Diferentemente dos outros órgãos que têm sede em Nova York, nos Estados Unidos, a Corte se localiza em Haia, na Holanda, sei lá se é isso que se fala, formado por 15 juízes. O Fundo Monetário Internacional, FMI. Com o objetivo de regular a movimentação financeira no mundo, o Fundo Monetário Internacional foi criado em 1944 na Conferência de Bretton Woods, sei lá se é assim que se fala também. Organizações internacionais atuam em muitos assuntos de interesse geral. Novos grupos de países. A sigla G20 identificou dois grupos. O primeiro, G20 financeiro, reúne os países mais ricos e os... Dá pra vocês calar a boca, mano. Tá louco, velho. Desculpa. Tem cara, João. Não vai me fazer, ela tem cara. Tá, cala a boca. Tá Ó o rabo lá. Eu vou ler de novo. A sigla G20 identifica os dois grupos. O primeiro, G20 financeiro, reúne os países mais ricos e os que estão aumentando sua influência no mundo desde 1999. É formado atualmente por 19 países mais a União Europeia. Trata-se de uma ampliação do antigo G8, que até aquele ano tinha apenas representantes dos 8 países mais ricos do mundo. Sai daqui, Billy! O outro grupo, G20 comercial, foi criado em 2003 e atua com destaque na OMG, em assuntos relacionados à agricultura. É formado atualmente por 23 países. O grupo critica os países mais ricos do mundo. E sua principal meta é combater medidas que protegem os agricultores desses países e dificultam a compra de produtos agrícolas dos países pobres. ONU. Surgiu quando 51 países se reuniram entre abril e julho de 1945 em São Francisco, nos Estados Unidos. Isso ocorreu antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, China, Reino Unido e União Soviética foram financiados. Sua meta era aumentar a adesão de países à Declaração das Nações Unidas. Cala a boca. A declaração foi feita em janeiro de 1942. Naquele ano, 26 países, incluindo 4 estados, aderiram à expressão Nações Unidas, usada pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin... O quê? Roosevelt. É isso aí. Antes da ONU. Houve a Liga das Nações, que funcionou de 1919 e 1946. O objetivo da ONU é promover a paz. O FMI. Objetivo de regular a movimentação financeira do mundial, tu escreveu? Sei lá, do mundo. Em 2015, 188 países membros, sua sede é Washington. Os BRICS agora. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. O que tu escreveu aqui? Tá. Fundado em 2006. E a distribuição de renda e de combate à fome. No sistema internacional estão presentes países e organizações internacionais. ONGs são instituições que se reúnem para realizar ações sociais, como proteção da natureza. Essas instituições não têm fins lucrativos e são sustentadas por meio de doações. Movimento social.
ação coletiva de um grupo organizado em busca de defesa. Ato que promove manifestações públicas, abaixo-assinados e greves. O Conselho de Segurança das Organizações Unidas foi criado em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz e a segurança. É ele que autoriza sanções econômicas, o envio de missões de paz e o uso da força. Como membro permanente, estão as 5 maiores potências militares: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. O MEC, desde o dia 1º de janeiro de 1995. O Fórum de Diálogo da Índia, Brasil e África do Sul é o IBAS.